Assim diz a palavra do Senhor. Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, para que não sejamos mais opróbrio. Neemias capítulo 2, verso 17. Nós estamos fazendo uma série de 12 devocionais com base no livro de Neemias, mas falando sobre reestruturação, reedificação da família. E hoje eu vou falar com você sobre edificando a família com coragem e propósito. Edificando a família com coragem e propósito. Hoje eu vou orar por coragem na família. O contrário de coragem é medo. E quantas pessoas estão sendo vencidas pelo medo? Medo do amanhã, medo de enfrentar desafios, medo de ter conversas difíceis, medo de morrer. Olha, são tantos medos. Por isso hoje eu vou orar por coragem na família. Escreve aqui, coragem na família. Fica comigo até o final. A palavra que o Senhor tem para o teu coração hoje pode virar uma chave na sua mente, pode te levar para um outro nível quando se fala de família. Então fique comigo até o final. Graça e paz, minha filha querida, graça e paz, meu filho querido, implantadores da cultura do reino de Deus. Se você quer receber os devocionais todos os dias, aí no seu WhatsApp, então entre no grupo, tem aí o QR Code na sua tela, não tem? Entra no nosso grupo do WhatsApp, você vai receber todo dia, tá? O vídeo, vai receber o texto do nosso devocional. Preste atenção nessa ilustração, o construtor invisível. Imagine um pai que ao chegar em casa após um longo dia de trabalho, vê uma rachadura na parede da sala. Ele a ignora por semanas, até que um dia a parede inteira desabou. O que era invisível se tornou evidente demais para ser ignorado. Assim são as rachaduras em nossas famílias, pequenas fraturas emocionais e espirituais que, se não forem tratadas, levam à ruína. Neemias não ignorou as ruínas, ele agiu e nós precisamos fazer o mesmo. Eu quero dar um conselho para você. Tire um tempo para ler o livro de Neemias, para você entender as lições que eu estou trazendo aqui. É muito importante que você leia o livro de Neemias. Leia o capítulo 2, porque este devocional é com base no capítulo 2. A primeira lição que a gente aprende são 3, marque todas elas, tá? A primeira lição: a visão espiritual é o primeiro tijolo da edificação. A visão espiritual é o primeiro tijolo da edificação. Nós lemos em Neemias capítulo 2, verso 12: Então de noite me levantei e com poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Guarda isso com você. Neemias começou sua jornada de reconstrução com uma visão silenciosa e solene. Primeiro ele observou, refletiu e discerniu o que Deus o havia chamado para realizar, antes de compartilhar com os outros. Ele teve clareza espiritual antes de qualquer ação visível. Sabe qual é o problema de muitos maridos, pais, famílias? Precipitação. Veja, Neemias não foi precipitado. Primeiro, ele ganhou clareza espiritual antes de fazer qualquer coisa. Não fale nada a ninguém antes que você tenha uma visão clara do que Deus quer que você faça. Tem pessoas que vão falando para todo mundo sem ter clareza daquilo que Deus realmente quer. Famílias não fracassam da noite para o dia. Elas adoecem
lentamente por falta de visão? A Bíblia diz que por falta de visão o meu povo perece, disse Deus. Onde não há visão espiritual, a rotina vira ruína. Onde não há visão espiritual, a família caminha sem direção. Nós lemos em Provérbios 29:18, não havendo profecia, o povo se corrompe. John Stott disse, visão é ver o mundo como Deus o vê. Visão é ver o mundo com os olhos de Deus. Aplicando à família, isso significa discernir o propósito de Deus para o lar. Nós precisamos entender o propósito de Deus para a família, para o lar, para os filhos. Você já discerniu o propósito de Deus para o seu lar? Você já entendeu qual é a missão da sua família? Que tal ainda hoje você reservar um tempo para conversar com a sua família sobre o propósito que Deus tem para vocês? Estabeleçam juntos metas espirituais, metas emocionais. Gente, o lar precisa de direção e a visão começa em Deus. Qual é a segunda lição que nós aprendemos no capítulo 2 de Neemias? A oração é o alicerce de toda a reconstrução familiar. Se não, veja o verso 4 do capítulo 2. Então o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Olha, mesmo diante de uma oportunidade única com o rei, Neemias não se precipitou. O rei disse, o que você quer me pedir? Pode fazê-lo agora. Ele não se precipitou. Ele orou no silêncio do coração. Antes de falar com o rei da terra, ele falou com o rei dos céus. O Espírito Santo está ministrando ao nosso coração. O Espírito Santo está falando com você, está falando com o seu cônjuge, com aqueles que estão me acompanhando. Antes de você falar com o seu patrão, fale com o seu Senhor que está nos céus. Antes de você falar com o seu marido, fale com o Senhor da sua vida, Jesus Cristo. Antes de falar com a sua esposa, antes de falar com os seus filhos, antes de falar com o seu líder, tenha um tempo falando com Deus, o seu eterno Senhor. Preste atenção. Sua reconstrução, ou a reconstrução de Neemias, começou no secreto da oração. Sem oração, você luta com a força do seu braço, se cansa e muitas vezes desiste. Quantos estão desistindo porque se cansaram? Porque estavam lutando com as forças do próprio braço. Será que o Espírito Santo não parou você aí para fazer esta pergunta? Até quando você vai lutar com as próprias forças? Até quando você vai tentar vencer sozinho isso? Preste atenção. Antes de mover um tijolo, Neemias moveu o céu. Eu gosto disso. Antes de mover um tijolo, Neemias moveu o céu. Famílias que se ajoelham unidas permanecem de pé diante das crises. É comum na sua casa vocês reunirem para a oração. É comum você e o seu cônjuge orarem juntos. É comum famílias que se ajoelham juntos, permanecem juntas. Preste atenção nisso. Judas capítulo 1, verso 20. Edificai-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Leonardo Ravenhill afirmou, a oração é a força mais subestimada do universo. E é também o cimento das relações familiares. Em uma casa onde se leva a sério a oração, a família experimenta milagres, experimenta a manifestação do sobrenatural de Deus, experimenta aquilo que é surpreendente da parte de Deus. Uma família que ora transforma a casa em lugar de milagres. Então, comece e termine a sua semana com um momento de oração em família.
Não precisa ser longo, mas precisa ser constante. Uma família que ora junto constrói muros intransponíveis. Qual é a terceira lição? Antes de nós irmos para a terceira lição, está fazendo sentido para você esse devocional? Os devocionais que eu ministro aqui? Então, você precisa se inscrever no meu canal. Aqui embaixo tem um botão para você fazer a inscrição. Clica aí, ativa o sininho, clica na palavra todos. Venha fazer parte desta família dos implantadores da cultura do reino de Deus. Qual é a terceira lição do capítulo 2 de Neemias? Planejamento familiar é ato de mordomia e sabedoria. No verso 5 lemos: então o rei me disse, quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? Aprovou, pois, o rei enviar-me e marquei certo prazo. Neemias não apenas teve visão e oração, mas também planejamento. Então eu quero que você guarde essas 3 palavras hoje, ó. Visão, oração e planejamento. Tem pessoas que têm visão, tem pessoas que oram, mas elas não planejam. Neemias apresentou prazos, soube responder com organização e preparo. Sua fé não anulou a responsabilidade de planejar com sabedoria. Sabe qual é a causa do insucesso de muitas pessoas no casamento, na família, na vida financeira? Elas até têm visão e até oram, elas só não são planejadoras. Elas não planejam. Espiritualidade sem planejamento é presunção. Espiritualidade sem planejamento é presunção. Neemias planejou com sabedoria antes de agir. Você é um homem que planeja? Você é uma mulher que planeja? Você sabe aonde quer chegar, como chegar, quando chegar? Você é uma pessoa que tem objetivo e compromisso com prioridades, porque você planeja. Pais que amam, planejam seu tempo, planeja suas finanças, seus valores. A Bíblia diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Eu gosto do que disse Agostinho: ore como se tudo dependesse de Deus, trabalhe como se tudo dependesse de você. Isso se aplica perfeitamente à administração da casa. Agora, qual é a aplicação prática desse ponto aqui? Faça uma reunião com a família para rever as prioridades. Tempo com qualidade, prioridade. Organização das finanças, prioridade. Divisão de responsabilidades, é prioridade. Então pare, reúna a família para vocês falarem sobre prioridades, gente. Preste atenção nisso. Deus é glorificado em lares organizados e diligentes. Eu vou repetir. Quantas mulheres e homens precisam ouvir isso? Deus é glorificado em lares organizados e diligentes. Você é uma pessoa organizada? Você é uma mulher organizada? Você é um homem organizado? Você tem planejamento? Preste atenção, porque isso é fundamental, gente. Agora, coragem para enfrentar a oposição protege a unidade da família. Coragem. Nós vamos orar por coragem hoje. Hoje vai cair a fortaleza do medo. Deus vai te dar discernimento. Neemias 2:19 diz: ouvindo-o Sambalate e Gesem, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Preste atenção. Ao iniciar a reconstrução, Neemias enfrentou zombarias e oposição. Ele não se intimidou. Em vez de se abalar, fortaleceu sua posição com fé e ousadia. Seu foco estava na missão, não nas vozes contrárias. O seu foco precisa estar no seu propósito, na sua missão, no seu objetivo, não nas vozes contrárias. Você precisa ser o Neemias da sua casa. Preste atenção. Sempre que você tentar restaurar sua família, você vai enfrentar oposição de fora e de dentro. Neemias não recusou diante dos zombadores, ele fortaleceu sua fé. A Bíblia diz: sede fortes e corajosos. Não temais, pois o Senhor vosso Deus
é quem vai convosco, Deuteronômio 31:6. Essa é a palavra para você, mulher. Essa é uma palavra para você, homem. Sede fortes e corajosos, não temais. Você está pensando em desistir por quê? Abrir mão por quê? Correr por quê? Não. Deus não nos deu um espírito de medo. Não, de forma alguma. Dietrich afirmou: a paz verdadeira não é a ausência de conflito, mas a presença de justiça. Famílias fortes, elas enfrentam, elas não evitam as dificuldades, não fogem, não correm, elas enfrentam. Então, identifique as vozes que têm minado sua fé e sua casa. Críticas, comparações, distrações. Identifique quais são as vozes que têm feito você parar, pensar em desistir, desanimar. São críticas, comparações, distrações. Responda como Neemias, com firmeza, fé e trabalho contínuo. E nunca se esqueça, a unidade familiar é o resultado de propósito compartilhado. Eu preciso orar com você. Eu preciso orar com você, por você. Eu sinto a glória de Deus, a presença de Deus. O Espírito Santo está se movendo, está trabalhando. Veja só, Deus quer soprar sobre a sua casa. Agora, Deus quer que você seja uma pessoa como Neemias, que antes de falar com o marido, com a esposa, com o líder, com o pastor, você tem que orar. Agora, nunca se esqueça, Neemias não reconstruiu o muro sozinho. Ele uniu famílias com um propósito comum. O lar floresce quando todos colaboram com o mesmo objetivo, que é honrar a Deus. A Bíblia diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Karl Barth disse: a comunidade cristã é onde se torna visível a nova humanidade em Cristo. A família é a primeira comunidade onde isso deve acontecer. Papai, mamãe, marido e mulher, criem momentos de construção conjunta em casa. Desde um projeto doméstico até servir juntos na igreja, famílias que constroem juntas permanecem juntas. Eu quero orar. Eu quero orar com você, por você, como eu disse. Neemias nos inspira a sermos líderes espirituais corajosos, intercessores fervorosos e construtores determinados. Assim como ele, cada membro da família tem um papel vital na edificação do lar. O mundo precisa de lares com muros restaurados, portas bem guardadas e corações voltados para Deus. Vamos orar. Eu quero muito que você escreva aqui: coragem, não é? Coragem na família. Tem pai com medo, mãe com medo, filha com medo, filho com medo, sogra, sogro, genro, nora com medo. Nós vamos repreender esse medo agora. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo tão bom de meditação, de reflexão na Tua Palavra. Tu és um Deus que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Tu és um Deus que sabe de todas as coisas. Nada acontece por acaso. Tudo o que acontece é permissão do Senhor. Pai, agora fala ao coração de todos de acordo com aquilo que nós aprendemos aqui, nesse texto do capítulo 2 de Neemias. Ah, Senhor, que cada um entenda aquilo que o Senhor está perguntando para nós. Será que vocês estão dispostos a levantar e edificar os muros da casa? Como Neemias, que a gente possa dizer com fé: levantemo-nos e edifiquemos. Ah, Senhor, assim como deste a Neemias visão, fé, coragem, dá-nos hoje esse mesmo espírito para reconstruir o que precisa ser reconstruído nas nossas famílias. Que os nossos lares, Pai, sejam fortalezas de amor, justiça e fé viva. Ajuda-nos a discernir as rachaduras e agir com sabedoria. Ah, Senhor, edifique em nós muros que glorifiquem o Teu nome. Pai, é no nome de Jesus que eu abençoo este homem, esta mulher, abençoo esta casa, esta família.
abençoa todos que me acompanham, que caia por terra hoje todo medo, que essa fortaleza do medo caia por terra e que venha, Senhor, coragem, como diz a tua palavra lá em Josué capítulo 1, coragem para tomar posse daquilo que nos pertence, coragem para enfrentar os gigantes como Davi enfrentou, coragem para enfrentar a oposição como Neemias enfrentou. Liberta-nos de todo medo. Eu peço que seja assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar. Coragem. Levante a sua cabeça. Deixe um sorriso aparecer nos seus lábios. Deixe um brilho aparecer nos teus olhos. Coragem. Não perca por nada a nossa reflexão de amanhã. Deus tem mais uma porção da palavra para ministrar ao teu coração. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.